Olá, pessoal. Estamos hoje aqui com a Joy. Vamos falar sobre vários assuntos interessantes hoje. Então, boa tarde, Joy. Tudo bom? Boa tarde, André. É um prazer estar aqui. Vai ser muito legal o nosso bate-papo. Prazer imenso é nosso. Você sempre tem conteúdo muito interessante para trazer, sempre conteúdos de vanguarda, né? Estado da arte. Mas vamos começar aí pela tua viagem na China, né? Que a China sempre tem sido aí ultimamente uma referência tecnológica para nós e de tendências. Então, se você puder contar um pouco do que você viu lá, né? E eu sei que tem muita relação com o BES, que é algo que está chegando aí no Brasil e no mundo com uma força muito semelhante ao que aconteceu com os painéis solares há uns anos atrás, né? Então pode trazer para a gente aí algumas novidades. A China, eu sempre tive vontade, né, de conhecer, porque eles se transformaram em uma grande potência tecnológica e fazer essa viagem, né, em parceria com a Huawei, que é uma marca referência lá dentro da China, a gente já sabe, né, que é uma marca grande, mas estando lá e entendendo a dimensão da marca, a gente se surpreende ainda mais. Então, eles são pioneiros, eles investem muito em pesquisa e desenvolvimento, que foi um dos pontos que, para mim, sabe, André, me chamou muito a atenção. Até eu postei nos meus stories falando, nossa, a Huawei investe mais de 20, cerca de 25% de todo o faturamento deles em pesquisa e desenvolvimento. E alguém até comentou assim, mas aqui no Brasil também tem algumas empresas que investem, não tanto, e a maioria é porque são obrigadas a destinar um percentual ali do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. E lá eles tratam isso com uma seriedade e com um diferencial competitivo. Então, para eles, o objetivo é estar sempre melhorando, testando aquilo que já funciona, mas tentando otimizar cada vez mais. E aí, falando de Huawei específico, que foi a grande idealizadora dessa viagem, né? É tentando ser cada vez mais segura, que acredito que é um dos pontos mais importantes, principalmente quando a gente fala de uma tecnologia como o BES, como armazenamento de energia que envolve bateria, e também do ponto de vista de qualidade, sempre buscando estar acima das concorrentes. Então, isso me chamou muito a atenção. Aí, do ponto de vista de marca da empresa que eu fui conhecer, né? E do ponto de vista de país, a China, ela é uma grande potência. Se a gente olha nas ruas, assim, lá eles já têm uma penetração de 30% de veículos elétricos. Então, a cada 10 carros que você olha, no mínimo 3 ali são elétricos. É muito distante da nossa realidade hoje, né? Mas eles já avançam assim, numa rapidez muito impressionante. Xangai, na verdade, Shenzhen, que foi a primeira cidade que a gente esteve, que é lá onde fica a Huawei, a cidade, há 30 e poucos, 40 anos atrás, era uma vila de pescadores. E hoje você olha para aquilo e é uma mega metrópole tecnológica cheia de luz piscando. Você pensa, gente, não é possível que isso hoje é essa potência e há 30, 40 anos atrás era uma vila de pescadores. Então, mérito do desenvolvimento tecnológico, dos avanços tecnológicos, de uma gestão, de um governo que tem, sim, os seus pontos negativos, mas também muitos pontos positivos. Muito bom. E a China é interessante, né, Joy? Eu tenho uma vontade imensa de conhecer, porque, pelo que eu vejo, assim, você tem contraste da antiguidade ali, latente ainda, você tem muitas coisas de 5.000 anos atrás, né? 3.000 anos atrás, e tem essa modernidade incrível, né, Joy? E é interessante que a China existem vários idiomas na China, né? Às vezes eu pensava que era só o
cantonês, mandarim, mas existem outros ainda, né? Mas provavelmente eles têm uma língua comum para se comunicar lá e facilitar essa comunicação, né? Eu sei que nos interiores, assim, vai alternando. E aí Uhum. tem mais, o mandarim mais tradicional e o mais popular. Mas ali é bem difícil a comunicação, né? Porque É. realmente não é só a fonética, é também a grafia, que ela é toda Sim. desenhada, toda diferente. Então é um baita desafio, assim. São Uhum. poucos os chineses que falam inglês, Ah, então a maioria das comunicações lá é via aplicativo de tradutor. Então você vai, ou fala, ou digita ali o que você quer, e aí ele já traduz para o mandarim, ele vai, já responde, eles são extremamente acostumados com essa forma de comunicação. Então é bem legal mesmo. que legal. E em termos de tecnologia, assim, é outro mundo, né? Tanto de carros elétricos, carregadores e BES. As aplicações que você chegou a ver alguma aplicação de BES lá, está muito difundido. Você visualizou alguma aplicação diferente do que a gente está visualizando aqui no Brasil? Ou apenas tem mais volume de equipamentos? Como que você vê a realidade deles comparado com a nossa? Lá por eles estarem já olhando para o armazenamento de energia há mais tempo do que nós e já terem vários gigas implementados, para eles é um pouco mais comum. Uhum. E eles têm também preços horários, então tem variações que trabalham assim como a gente trabalharia numa arbitragem tarifária, então é mais comum. A gente foi em um local, era uma fábrica de bicicletas elétricas, alguma coisa assim, e eles tinham lá 20 BES de 215 kWh, que é 108 de potência, né, que é o BES da Huawei, e trabalhando assim de uma forma bem tranquila, eles economizando, tendo ali, posso até deixar os números depois para Impressionante. vocês com mais detalhes, Uhum. mas para eles já é uma tecnologia que está inserida, que funciona, que contribui para a rede, e a gente tem muito que aprender, a gente tem que melhorar muito a nossa participação de armazenamento de energia no Brasil, né? Vide os problemas que nós estamos tendo aí de operação do sistema, de Uhum. estabilidade do sistema. Então, o BES agora ele vem como uma alternativa para resolver o problema do Brasil. Muito, isso é visível, né? Eu fico me perguntando, será que o BES ele vai viabilizar sistemas off-grid em regiões mais isoladas, né? Talvez um dia chegue, ou se é que já não chegou, né? É muito comum, né, em sistemas isolados. Eu diria que onde existe aí um delta tarifário, uma diferença de ponta e fora ponta maior, o BES já é uma excelente alternativa, já tem payback, tempo de retorno ali dos seus 2, 3, 4 anos. E mesmo em locais onde o payback estende um pouquinho mais, como é o meu caso aqui em Santa Catarina, né, na Celesc, a Uhum. gente não tem um delta tarifário tão grande, é uma diferença menor, mas quanto vale a segurança energética? Quanto vale um backup? Quanto vale você poder proporcionar para um cliente que está na sua loja, que está no seu comércio, em uma queda de energia, você continuar ali funcionando, esse cliente não ter não ter vontade de sair da sua loja e ter orgulho de falar, não, Uhum. lá funciona. Uhum. Então, a gente vê cada vez mais isso em comércios e, é claro, em indústrias, que você também não consegue precificar prejuízos de várias quedas de energia, né? Então, essa Uhum. segurança energética, ela entra como um dos benefícios do BES. Além disso, a gente tem o deslocamento de postos tarifários. Então, se eu utilizo o BES durante o horário de ponta, que essa energia está mais cara, se eu pegar da rede, eu já vou empilhando mais uma receita. Se Uhum. eu deixo de pagar uma ultrapassagem de demanda ou de solicitar um aumento de demanda
para a concessionária e está ali pagando um custo fixo todo mês e consigo trazer essa função que se chama peak shaving para o consumidor, também é mais uma vantagem. Qualidade de energia, outra vantagem que o BES Uhum. resolve. Então, quando a gente para olhar e pensar nos benefícios, está valendo muito a pena. Perfeito. Joy, como que você vê aí um. Agora eu vou fazer um exercício de futurologia, Joy. Como que você vê aí os próximos passos no Brasil para a BES? Como é que está o direcionamento da regulação? Saiu alguma coisa esses dias, eu vi você falar sobre isso. Tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista estrutural, né? Que depende bastante da regulação. Como que você vê os próximos passos? Legal. O armazenamento de energia no Brasil, ele já é uma realidade do ponto de vista tecnológico e agora também do ponto de vista regulatório. Nós tínhamos uma pendência de regulação na ANEEL, mais para as usinas centralizadas, né? Que é como que eu vou fazer a remuneração desse fio, desse uso da rede para um sistema que é puramente armazenamento. Então, ele não está nem colocalizado, ou seja, junto com outra usina, que aí ele está ali injetando, a usina está injetando energia no BES, guardando ali, e depois pode injetar. Mas aqueles sistemas que são autônomos, que somente eles estão ali pegando energia da rede e injetando energia na rede. Como fazer essa remuneração? Será que é Hum. pagando a demanda de consumo, pagando o uso para carregar e depois pagando a injeção, o uso para injetar essa energia na rede? E estava muito assim, como é que vai ser? Como é que vai ser? E agora a gente tem uma definição de que se essas usinas forem reguladas, forem operadas pelo ONS, que é o Operador Nacional do nosso Sistema Interligado Nacional, aí esse sistema autônomo de armazenamento só vai pagar o uso da rede para injetar, não para carregar. E se não, se for um usuário ali que ele vai se aproveitar da arbitragem tarifária, de outros empilhamentos de receita, aí sim ele vai fazer esse pagamento tanto para carregar quanto para descarregar. E do ponto de vista de consumidores menores, que são, por exemplo, unidades consumidoras que querem ter um sistema de armazenamento, as concessionárias já vêm facilitando muito esse processo aí ao longo do tempo, então eu não vejo maiores restrições regulatórias nesse sentido. Perfeito, muito bom. Olha, que prazer imenso falar com você, das tantas aulas que eu já tive de você, né? E, Joy, falando em aula, quais os cursos aí, os próximos cursos, ou então cursos para BES, né, que você está oferecendo? Eu sei que tem um aberto já, abriu recentemente, né? Você quer falar alguma coisa Sim. sobre a tua pauta? Nós percebemos, né, André, que o público que trabalhava com energia solar e quer trabalhar com armazenamento, apesar de serem duas soluções energéticas que a gente defende muito aqui, que esse profissional tem que ser um consultor de energia, são muito diferentes do ponto de vista de dimensionar, de instalar, de entender, de fazer o cálculo de retorno financeiro. Então, a gente lançou essa capacitação especificamente para a BES, para sistemas de armazenamento focado aí em consumidores maiores, consumidores industriais, comerciais de maior porte, né, grupo A, para que os profissionais dominem cada vez mais esse assunto e comecem já a oferecer isso. Quando eu falo já, é para ontem, porque sim, Uhum. existe essa demanda no mercado e os profissionais precisam oferecer isso para os consumidores, porque só traz benefício tanto para o consumidor quanto para a nossa rede elétrica. Então, é um curso muito legal, a gente fez com muito cuidado. Até você participou, está participando Sim, também, né, muito André? É bom, muito muito legal. bom. E espero que você esteja gostando aí do Tô material adorando. também. Sim, Que sempre, bom. sempre bom.
Joy, Que bom, muitíssimo muito bom. obrigado. É uma honra imensa ter você aqui, né? Disponibilizado o teu tempo, que não tá sobrando, né, Joy? A gente E, está correndo sempre. teria muito mais coisa para falar com você, mas enfim, a gente Mas fica tem. para uma Fica próxima para uma próxima. oportunidade, com Isso mesmo. certeza. Fico à disposição. Agradeço, a participação aqui e continue fazendo esse trabalho, porque a gente tem que cada vez mais falar energias por aí, né, André? Isso mesmo. Então, um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.